Este é o programa Sol de Gaia, Espiritualidade com Consciência, que abre este ano. Aliás, nós fizemos aqui um programa muito especial em janeiro, mas aí, agora, nós estamos abrindo de fato o nosso ano aqui no Sol de Gaia, na TV SPL, com convidados muito especiais. E este programa de hoje traz uma diferença, uma situação muito positiva. E vocês vão aprender muito com o nosso convidado. Mas, como este ano é um ano maravilhoso, regido pela Lua, e nós sabemos que o ano astrológico começa aqui, dia 20 de março, eu quero falar sobre o amor, né? Porque a Lua é a regente deste ano. E a Lua fala muito de amor. Quantas pessoas não se apaixonam por causa da Lua? Então, eu trouxe um texto de um livro que é a nossa sugestão de leitura. E para que vocês pensem um pouquinho sobre esse tema que nós argumentamos, nós queremos muito vivenciá-lo, porém, tem aí muita gente trocando uma coisa pela outra. Vamos lá? Amor. A melhor utilidade que se pode dar à vida é amar. A melhor expressão do amor é o tempo. O melhor momento para amar é agora. Falar de amor é algo que me fascina porque penso que o amor é a base de tudo. Estamos o tempo todo rodeados de gente e o amor é o valor mais forte que nos une a nossos semelhantes. O amor é capaz de nos elevar e dar sentido às nossas vidas. Só por amor somos capazes de grandes gestos. Só por amor somos capazes de perdoar o que for preciso. Só por amor nos colocamos em segundo plano para priorizar a necessidade do outro. Só com o amor somos capazes de sentir a dor do outro e nos emanarmos nele. O amor é a base da família, é a base dos relacionamentos, é a base da sobrevivência da humanidade, porque sem amor à natureza, por exemplo, não estaríamos aqui ou chegado até este momento. Mas a prática do amor requer que a gente saiba que o amor pode se manifestar de muitas formas, em intensidades e estados diferentes, exigindo de nós um aprendizado constante. O amor maternal ou paternal, por exemplo, se manifesta numa ligação tão misteriosa e extraordinária que mal sabemos explicá-la com as palavras, como se o laço de sangue que nos une os seres humanos, dispensasse explicações. E como dizem nossos pais, só aprendemos a grandeza deste amor quando temos filhos. Talvez este amor seja assim tão sublime porque é, no fundo, um amor a si mesmo. Amamos em nossos filhos a nossa centelha ali depositada. Eles são nossa continuidade. Talvez seja esta a fonte do amor que nutrimos por eles. Não é à toa que este é o único amor incondicional. Afinal, é pelo amor materno e paterno que nos tornamos eternos. Mães e pais parecem adquirir de forma mágica a capacidade de demonstrar amor com um simples olhar, um olhar capaz de nos acolher, de nos escutar, sentir nossa dor, a nossa alegria, mesmo que a gente não consiga transformar esses sentimentos em palavras. Não canso de me espantar com esta capacidade humana de compreender e de se doar com tanta grandeza e generosidade. Pai e mãe são capazes de educar sem machucar. Meus pais, por exemplo, são incríveis nesta arte. Se estivermos abertos para reconhecer de coração, veremos que nossos pais estão sempre nos ensinando amorosamente, até mesmo quando não se dão conta disto, que o amor é o valor mais importante da vida. É preciso ter aprendido este amor para ser capaz de amar seu filho no momento em que ele faz aquelas birras. E aí, nós ofertamos ainda mais amor. Por isso, precisamos aprender a amar, não só nossos filhos, amar a todos. Só o amor faz nascer o amor. É do amor que recebemos dos nossos pais que nasce o amor fraternal. Não só os amores entre irmãos, primos ou parentes, mas o amor que nasce em nós
independentemente dos laços sanguíneos. O que é amizade, senão uma das mais belas formas de amor fraternal? Não é à toa que dizem que os amigos são os irmãos que nós escolhemos ter. Sendo assim, precisamos ser capazes de amá-los como são. Num outro momento, eu espero poder falar sobre relacionamentos. Mas o amor é a base de tudo. E o princípio de todos é a família. A grande instituição que nós nunca deveremos deixar, né, de mantê-la. Então o amor começa na família. Amor de pai e mãe pelos seus filhos e vice-versa. Então a dica da semana, Débora, por favor. Esta leitura maravilhosa. E foi aqui que nós pegamos este apanhado sobre o amor. E nós vamos continuar a semana que vem e nós vamos abordar o amor e relacionamentos. O que realmente importa, né? Tá aí a dica. Muito bom. E eu quero cumprimentar o nosso diretor, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, Kátia. Tudo bom? Eu estou ótima, e você? Melhor agora que você voltou. Um calor maravilhoso aqui em São Paulo, né? Só pra variar. Não é? Que esse calor chegue em todos os nossos amigos que estão aí do outro lado, neste programa muito especial. E eu quero que você explique para eles como interagir. Isso aí, pessoal. Aí do lado do site aí que está vendo a imagem, você clica na palavrinha login, coloca seu username e clica em login novamente. Não precisa de password, nada disso, tá bom? Aí você vai poder interagir com a gente, mandar pergunta, xingar eu, elogiar a Kátia, tá tudo certo, tá bom? E perguntar para o nosso convidado também, porque o assunto é maravilhoso. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Kátia. Muito bom, muito bom. E eu quero apresentar para vocês, então, nosso convidado, professor Leandro. Prazer. Para mim que é um prazer. Demorou, mas veio, não Uma é? hora a gente consegue, né? Isso é Estamos muito aqui bom. representando, né, o grupo. O grupo NIP. Aliás, totalmente ligado ao grupo CROM. Beijo, Joel, Abraço pra todo Mari, mundo. Cris, todo mundo aí que está nos assistindo e nos acompanha agora. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre... Eu acho interessante que você apresente, né, o grupo, o NIP, o estudo que você se propõe, para a gente Sim. poder entrar Com no certeza. assunto, né? Bom, o grupo NIP, ele foi formado em Santo André, né, Sim. no ano de 2010, com a função de comprovar os fenômenos paranormais dentro da espiritualidade ou no campo científico mesmo, também, né, incluindo, né, com o campo científico. NIP quer dizer Núcleo de Estudos em Atividades Paranormais. Atividades paranormais. Isso. Esse é o nosso tema de Ou hoje. seja, todas aquelas atividades que estão paralelas à ciência comum. Todas aquelas atividades que ainda não têm comprovação ou estudo aprofundado científico. Então a gente faz, na verdade, um estudo livre, um estudo avançado, que ainda não está conforme dentro da ciência totalmente, mas é paralelo à ciência, busca comprovar pelo método científico algumas coisas que a gente sempre fala na espiritualidade, na magia, porque nós viemos desse caminho, na verdade. Claro, com certeza. Então a gente quis mostrar para as pessoas que não, os fenômenos paranormais, os fenômenos ditos anormais, eles são da natureza. E tem explicação. E tem explicação, a maioria tem explicação na própria natureza, pela própria ciência, e outros têm explicação sim na espiritualidade, nos fenômenos. Mas aí já entra a crença da pessoa. Então a gente vem para trabalhar no meio, no caminho do meio disso tudo. Sem, na verdade, incluir qualquer crença. Mas É também nunca importante deixando isso. elas de lado. Claro, porque a gente precisa respeitar, sem dúvida nenhuma, a crença, a espiritualidade de cada um, como eles pensam. não é? Exatamente. Por isso que somos um grupo de estudos avançados. Ou seja, não somos totalmente científicos, não somos céticos, mas também não desprezamos o lado da religião. Apesar de não usar os argumentos religiosos, né, usar mais a pesquisa científica, buscar sempre uma explicação científica. Caso a gente não a encontre, a gente busca uma explicação também dentro ali das escolas de magia, das escolas de paranormalidade, daquelas escolas ligadas aos cultos religiosos. As A gente vai buscar, iniciáticas, né? as iniciáticas, a gente vai buscar uma explicação, o que essas religiões, essas correntes filosóficas falam daquele fenômeno. Por isso que a gente é um estudo avançado, une a ciência
com o lado das escolas iniciáticas. Muito legal. E assim buscamos ajudar as pessoas, né, no Bem, campo. sem dúvida nenhuma, vocês podem tirar dúvidas Sim, dessas sim. pessoas que estão nos assistindo, e eu vou até te perguntar sobre algumas dúvidas que eu tenho certeza que eles têm, mas antes disso eu quero saber por quê. Então, vocês tinham alguns estudos em paralelo, Isso. algumas pesquisas, e vocês resolveram abrir o núcleo em função de pesquisa em campo. Então, como que ocorre? Nós, né, como você já sabe, Sim. acompanham o nosso trabalho, né, assim como nós acompanhamos o seu há muito tempo, a gente trabalhava em muitas escolas iniciáticas de magia, né, escolas ligadas ao xamanismo, às terapias naturais, né, e principalmente ao conhecimento antigo, às ciências ocultas. Aqueles conhecimentos que muito antes de ser taxado como fenômenos paranormais, eram tidos pelos povos antigos como fatos naturais, fatos corriqueiros da interação de um mundo paralelo, né, do mundo espiritual, invisível, com o nosso. Tipo, Tipo, eu vi um fantasma. uma aparição, Eu uma vi- entidade, Não, uma nós vamos aparição. falar fantasma porque as pessoas que falam isso as mesmo. Eu pessoas vi têm mais espírito, espírito. eu vi um morto, ele estava na minha casa, ele morreu, eu senti. É isso. Exatamente, isso dentro da religião as pessoas usam a palavra espírito, Isso. a palavra aparição, fantasma, dentro do conceito do dogma religioso. Perfeito. A gente percebeu que depois de algum tempo, todos aqueles fenômenos que a gente passava através da espiritualidade, a gente era chamado para resolver algo em alguma casa que estava tendo uma disfunção de energia naquela casa. A gente ia lá, fazia os nossos trabalhos espirituais, mas isso mexe muito na crença das Com o pessoas. xamanismo. Com o xamanismo, né, com as escolas de magia Sim. que a gente trabalhava, mas isso envolve muito a crença do dono do local, do dono da casa, e também envolve outros lados que não estão exatamente dentro das religiões, como é a ufologia, Claro. como é a transcomunicação instrumental. Então o Grupo NIP ele veio da necessidade de mostrar que esses fenômenos, eles não são imaginação, eles não são coisas criadas pelo ser humano do nada, eles têm um fundamento. Se uma pessoa dentro de uma religião entra no estado de êxtase, diz que vê ali uma entidade, uma divindade, Sim. algo está ocorrendo naquilo ali. E qual que é a comprovação disso? Através dos aparelhos. Exatamente. O aparelho não tem religião, né, como Não a gente costuma tem. dizer. Ele Se é tiver, preciso. Exatamente. Se tiver uma anomalia magnética ou de temperatura na hora que por exemplo, um processo religioso está ocorrendo, ou uma dita aparição numa casa, num lugar tido como assombrado ocorrendo, e o aparelho registra uma mudança, é porque ali realmente há algo acontecendo. E quais são esses aparelhos, Leandro? Bom, os aparelhos, nós temos aí uma gama, né, que a gente usa, mas os mais comuns, usados desde o começo da pesquisa, são os medidores de energia eletromagnética, Certo. que eles medem a quantidade de ionização no ar. Isso ajuda muito a medir se está ocorrendo algo de natureza paranormal ou não. Porque Existe diferença de temperatura, exatamente, né? tudo que é paranormal mexe com a energia magnética do ar, né, da Sim. região, e tudo que é energia magnética em excesso também mexe com o paranormal. Você também pode ter uma ocorrência paranormal devido a uma grande concentração de fios, de cabos de alta tensão. Então eles também provocam fenômenos às vezes até falsos, né, que parecem ser As faíscas. paranormais, faíscas, os ditos fenômenos poltergeist, que são aqueles que mexem, né, com objetos. Então a gente tem pesquisa com um aparelho que mede eletromagnetismo. Temos em alguns casos o gravador de voz e áudio, né, porque muitas vezes as vozes paranormais São são captadas captadas. através deles. Temos as câmeras que filmam em infravermelho, e alguns espectros aí, aparições são captáveis. Os orbes para Os vocês orbes, têm. né, infravermelho também ajuda a Perfeito. captar também. Orbes são aquelas bolinhas, Isso, aquelas bolhas bolinhas da foto, que né? aparecem nas As fotos. famosas bolhas, né, das fotos, que Isso. algumas são poeiras, outras têm natureza desconhecida realmente. Além das câmeras, nós usamos também muito os termômetros de ambiente para registrar quedas ou elevações de temperatura. Houve casos, por exemplo, de uma hora para outra surgir uma aparição ou um fenômeno paranormal, caía a temperatura 10, 12 graus. Naquele Uma- instante, naquele quando vocês instante. entraram no ambiente. Uma coisa cientificamente possível num local fechado. Cair a temperatura tão rapidamente, sem ter ligado nenhum ar, nada, né? Com ar-condicionado, sem ter mexido com a ambientação da sala. Interessante. Muito Então nós temos
Esses são os básicos, né? Sim. Tem as quinquilharias que a gente usa também, que são os raios lasers, né, para captar alguma aparição que passe na frente da câmera, detectores de movimento, alguma aparição que não é visível ao olho nu, vai disparar uma luz no detector de movimento, Sim. contador Geiger, né, para medir a radiação e a composição do solo, para saber se o solo tem muito calcário, que pode Sim, estar porque causando compromete fenômenos, também. né? A O energia calcário, telúrica tem esse problema, telúrica, né? né? O granito e o calcário provocam muito, né, alteração energética nos ambientes e pode ser tido como aparição, como fenômeno paranormal e na verdade é causas naturais, né? Sim. Vocês já estiveram em um terreno onde foi um cemitério e depois colocaram, ou que enterraram alguém e depois construíram uma casa? Porque a gente ouve falar Sim. que realmente tem essa absorção muito negativa nesses Sim, locais. nós conhecemos alguns locais desses, né, tidos Sim. como cemitérios no passado ou cemitérios indígenas, né, tanto devido à cultura, a tribo ter vivido naquela região, como Sim. ter havido um massacre, né, na época dos bandeirantes, dos portugueses, naquela região de povos indígenas. E essas regiões são onde as casas tendem a ter mais problemas com aparições. Não me diga. Exatamente, em muitos lugares que a gente já foi fazer pesquisa eram cemitérios indígenas no passado. Um exemplo, o Vale do Anhangabaú, né? Sim. Já era um vale evitado pelos índios na época, né? Sim. A gente foi fazer lá no edifício Martinelli, né, uma pesquisa, e lá captamos realmente alguma coisa, Mas né? conte mais, porque eu quero saber. Assim, né? Essa história eu conheço, mas eu quero que vocês conheçam. Sim. Marcelo quer saber também, mas antes ele pode responder ou você quer fazer uma pergunta? Uma pergunta, Kátia. Claro. O pessoal do Papo de Boteco reclama muito do calor aqui. Não vamos mandar os contrazinhos aqui para dar uma refrescada aqui, que coloca baixa temperatura aí. Ah, sim, é bom. Magrão, Com esse tempo em São Marquinhos, Paulo. Né? Esse pessoal que é meio, ainda são meio problemáticos, né, Débora? Eles, né? Dá assustadinha neles também, um friozinho e tal, para refrescar o ambiente. Mais Esse tarde tempo em nós São vamos Paulo, né? afastar os fantasmas É. aí do Papo de Boteco. Com certeza ele não trouxe nenhum aparelho para captar isto. Sim. Mas com certeza você vai deixar aí a coisa bem em evidência e você vem captar uma outra hora, né? Mas assim, falando Sim. do Martinelli, o que ocorreu lá? O Martinelli é um edifício muito tradicional de São Paulo, né? Na verdade, o primeiro arranha-céu da América Latina. E ele foi construído, acho que por volta dos anos 20 ou 30, né, pela família Martinelli. E lá ele se tornou um dos edifícios mais suntuosos, né, da nobreza paulistana. Na verdade, ele tem um palácio em seu topo, que era a casa do comendador, né, da família Martinelli, onde se tinha aqueles bailes, né, da nobreza nos anos 20, anos 30. Então é um edifício com muita história. Com certeza. Depois de algum tempo, houve um incêndio nele de causas desconhecidas, né? E por um tempo, nos anos 70, 80, ele ficou abandonado. Então ele virou praticamente um depósito de lixo, pessoas indigentes tomaram conta do local e foram achados inclusive corpos, né, no meio daquele lixo, Não né, diga. esqueletos, né. Então desde lá há uma fama de mal assombrado, desde essa época dos anos 70, 80, do edifício mal assombrado. Depois o prédio foi todo reformado, hoje ele está maravilhoso. Com aquela arquitetura meio assim dos anos 30, né, semi-colonial. É lindo mesmo. Né, muito bonito. Só que curiosamente, você só tem praticamente salas da prefeitura de São Paulo. Não me Ninguém diga. quer alugar o lugar. Você só tem coisas do estado de São Paulo lá, escritórios de intendências, né, da prefeitura, trabalhando lá. Ninguém quer morar no lugar. E fizeram contato com você justamente por causa disso, para que vocês Isso, fossem verificar para se se detectar existe? alguma coisa devido a essas histórias, porque Certo. seguranças e pessoas trabalhando lá já viram coisas estranhas já, né? Sim. Como se tivesse alguém trabalhando lá na cobertura e foi ver, não tinha ninguém trabalhando. O segurança foi lá fechar a porta, gritaram para esperar mais um pouco, foi ver lá, não tinha mais ninguém trabalhando na repartição lá da prefeitura, né? Que interessante. Aí a gente foi lá ver, né, realmente colhemos depoimentos de seguranças e medimos, né, fizemos medições. E na parte eletromagnética, os aparelhos iam muito altos em algumas regiões. Isso significa? Isso significa que pode ter uma atividade muito grande de eletromagnetismo na região devido a antenas de transmissão. A gente descobriu que, segundo os gráficos da Anatel, o edifício Martinelli está numa zona vermelha. Ele é extremamente bombardeado por ondas de televisão e celular. Isso ia invalidar nossa investigação. Por quê? Você tem uma poluição eletromagnética tão forte que ela começa a Interfere girar até nos aparelhos. Daí, lá na cabeça da gente, dizem interfere que na sim. mente, né? Sim.
Tanto que o grupo que estava com a gente filmando, né, que foi um grupo independente que foi fazer a filmagem conosco, né, eles passaram a ter sensações, paranoias mesmo, no lugar de estar acontecendo alguma coisa. Puxa vida. Teve gente que não foi na filmagem de medo mesmo do que encontrar pela frente. E a gente estava tranquilo. E olhamos que o pulso eletromagnético nos aparelhos, ele vinha de tempo em tempo. Isso indica que não era um fenômeno paranormal, que era realmente uma transmissão televisiva. E o gráfico da Anatel deu que era uma zona vermelha. Teria não dado nada se num dos gravadores, né, a gente estivesse gravando lá, falando com a entidade que supostamente estaria ali. E nisso, a Mari, que é a única mulher do nosso grupo, e a única mulher presente naquele momento, Sim. ela comentou do fantasma, da aparição comum no Martinelli, ali na cobertura, de uma mulher de branco, de uma moça, né, vestida de branco, um rosto coberto pelo cabelo. Ela falou, eu fiquei sabendo, né, que tem uma mulher de branco aqui e tal. E logo em seguida da voz dela, sai uma voz bem clara, falando, bonita. E quando essa voz foi colocada no computador, ela chega a 16 mil MHz. A voz humana só vai até 7 mil MHz. Então é uma voz paranormal. É uma captação. É uma captação que não é humana, é num nível, uma frequência que é tão alta que é inaudível para o ouvido humano. Então realmente a gente captou algo no Martinelli. Puxa vida, e daí? Vocês passam esse laudo, vocês investigam alguma outra coisa em paralelo ou não? Sim, investigamos, no caso, pela Anatel, né? Tá. Como que era a região em termos de poluição eletromagnética. Fizemos levantamento direto com o mapa da Anatel, do Vale do Anhangabaú e todo o centro de São Paulo, que é a região vermelha de poluição eletromagnética. E também depois passamos os resultados da pesquisa para o TCC do pessoal da faculdade. Eles apresentaram, né, no dia lá no curso de rádio e televisão, para encerrar o trabalho deles. Mas isso também nós podemos, assim, para qualquer pessoa que tenha esta dúvida e queira contratar o trabalho de vocês irão até o local para ver se existe. Nós somos sem fins lucrativos, apenas buscamos patrocínio, né? Quem claro. pode dar um patrocínio, a gente faz uma parceria, conversa. Quem é uma pessoa, uma dona de casa, uma pessoa que não pertence a uma empresa, a uma entidade, quer que haja uma pesquisa na sua casa, pode escrever um e-mail, pode pedir uma visita, a gente vai ver como vai ser o deslocamento. Perfeito. Aí a gente pode sim fazer uma visita, porque o nosso objetivo é estar trabalhando em cima disso, é estar trabalhando na comprovação desses fenômenos, é estar tendo a maior casuística possível. Perfeito. E também nós trabalhamos na área da transcomunicação instrumental, que é o Grupo CRON, né, que é o nosso padrinho nessa área. E também trabalhamos com a ufologia, que também o Grupo CRON nos deu uma ajuda muito grande. Com que pesquisa, é maravilhoso. Temos aparelhos também para pesquisar locais onde apareceram OVNIs, onde houve supostos pousos de OVNIs. Temos aparelhos também para fazer esse tipo de pesquisa. Que bacana. Bem, Marcelo, alguma pergunta? A Malu tá aqui no chat, Sim. e ela disse o seguinte, no Morumbi tem muito cemitério escravo. Ah, o Morumbi. A Malu diz que tem muito cemitério. Vocês já foram lá pesquisar? Olha, o Morumbi, assim, não estou falando mal, porque eu acho o Morumbi um bairro lindo, maravilhoso, né? Realmente, assim, um bairro de alto padrão, né, de São Paulo. Mas ele não foi construído numa região muito boa, assim, em termos paranormais, né? Porque, além de ter sido um pântano, que é um local já com tendência a guardar energia, acumular energia, era cemitério escravo, cemitérios indígenas. Então, mais suntuosos as mansões, né, as mansões e casas tão bonitas que a gente vê no Morumbi, muitos moradores dessas mansões, inclusive, já entraram em contato com a gente reclamando de problemas e o paranormais. nome, né, não é por acaso. É. Tem tudo a ver aí Morumbi, também. Ibirapuera, né? Tudo Pois a ver com pântano, com lugar, né, não muito bom, né, na E as concepção pessoas dos comentam índios. isso. As pessoas comentam isso, e você vê que aonde em São Paulo os índios denominavam os lugares mais malditos, é onde floresceu os maiores bairros de São Paulo, Ibirapuera, Morumbi, o centro de São Moema, Paulo, né? Anhangabaú, onde floresceu os bairros mais populosos de São Paulo. Então isso é bem assim, pra gente observar, né? O Morumbi ele tem história nesse tipo de E fora coisa. isso, vocês, por esta captação magnética, Sim. vocês, para que as pessoas saibam, onde existe isso é muito prejudicial à saúde, né? E mental também, não é? Dependendo da radiação magnética, você tem algumas coisas. Primeiro, saúde mental. Pode prejudicar porque você pode ter visões, audições e alucinações que para você é claro, para você é realidade. Mas, na verdade,
toda aquela energia eletromagnética está influenciando a sua mente, aquilo. Pode ser mal para a saúde em termos de provocar até câncer, né, com o tempo de estimular células cancerosas. E um terceiro problema que ocorre muito em residências antigas, né, onde tem poluição eletromagnética, é que o ar fica tão ionizado que a umidade, né, as gotículas de ar presentes no ambiente, grudam muito fácil na parede. Isso é um campo de cultura para mofo, para vários tipos de fungos, e podem dar problemas respiratórios sérios que podem levar até a morte. É verdade, porque eu ouvi falar que esses acúmulos já é uma energia deletéria. Já é um sinal que a energia não está boa no lugar. E pode ainda provocar danos à saúde. A Bíblia fala isso, né? Que verdade. Uma das instruções das leis hebraicas, né? Se você tivesse uma casa com lepra, o sacerdote tinha que analisar. Se não tivesse jeito, você tinha que derrubar a casa. A lepra era um mofo, na verdade, cristão. Uma casa com lepra é uma casa com mofo. Então, o mofo em excesso numa casa já não é bom sinal de termos de energia. Sim. Como estamos de tempo, intervalo agora? Você viu como eles estão prestando atenção no nosso programa, que eles estavam tão assim que eles não olharam nem o tempo do meu intervalo. Aí eu peguei eles... Muito bom. Mas assim, Leandro, uma pergunta que eu tenho muito séria. Sim. Muitas pessoas acham que tudo é espírito. Então vocês vêm comprovar que não é. O espírito é o último dos casos. Um espírito só se ele interage com você, se ele é inteligente, se ele tem frequência, se ele não repete sempre a mesma coisa, ou seja, ele é inteligente, ele responde perguntas, ele age como se fosse uma pessoa mesmo, aí você pode começar a pensar no espírito. Porque poltergeist, aparições, podem ser causas naturais, potencializadas pela mente de uma pessoa que não controla a própria energia. Isso é muito provável. Muito comum com adolescentes, acontecer isso. Principalmente hoje, né? Infelizmente com o uso de drogas. Também, piora que também muito. É uma situação complicadíssima. Abre portas aí da mente que a gente não conhece, né? Pois é. E aquelas luzes verdes, que muitas pessoas falam daquelas bolas verdes em alguns ambientes? Sim, isto tem algumas teorias. Pode ser motivado pelo próprio solo, ou pode ter algo no fundo paranormal aí. Quando tem o fundo paranormal, é como eu falei, há uma interação. Você sente uma interação com aquela energia. Ela se mexe de acordo com o que você se mexe, ela meio que obedece os seus comandos. Pode estar relacionado a elementais, né, energias residuais no lugar. Porém, o mais provável dessas bolas, ou desses raios, ou desses globos que aparecem do nada, pode ser o solo. O solo, ele cria uma bateria ali elétrica, na verdade, porque solo, se tem granito e tem calcário, aquilo vai criando como se fosse um acumulador elétrico. Isso vai gerando luzes, né, energias, que a ciência não conhece direito ainda. E muitas vezes é descarga do próprio solo. Que interessante. Mas a ciência não conseguiu estudar ainda a origem disso. Por que o solo acumula essa energia e depois solta na forma de bolas, de luz, que parecem até inteligentes em alguns momentos. Mas na verdade são um fenômeno natural, fenômeno do próprio solo, na verdade. Muito bom. Você comentou, e agora, né, nós vamos pegar o gancho, sobre as atividades ou a pesquisa que vocês têm dentro do campo ufológico. Isso. Vocês já foram a campo em algum local, por exemplo, Varginha, algum local que teve, né, uma aparição, foram lá pesquisar, exatamente. medir. O nosso campo maior de pesquisa, né, até porque o NIP, um dos membros do NIP tem, né, realmente uma casa de veraneio lá, é o Peruíbe, nossa conhecida Peruíbe aqui em São Paulo. Que tem centenas de casuísticas. O maior polo ufológico, né, do litoral São Paulo, paulista, seria Peruíbe. Já conhecido pelos índios Guarani por ser uma antiga trilha inca. E conhecida pelos incas lá nos Andes por ser o final da trilha deles. Então Peruíbe está sempre envolto em mistério. A questão da Ilha da Queimada Grande, das serpentes, do Portal da Serpente, dos intraterrenos, toda aquela história. Só de olhar você já Só de olhar você já tem muito rico culturalmente, e aquela né? pedra maravilhosa que tem ali na Serrinha da Jureia, que é um portal, né? E dizem, né, existem muitos índios lá que falam mesmo que abria aquilo e seres... o nosso amigo Sérgio Campos, ele fala que hoje está selado aquilo, né? Mas aquilo abria, na verdade. Você sabe que teve uma vez com o Sérgio, nós não estávamos com o Sérgio, ou estávamos, nem me lembro, estávamos com o Sérgio. E nós colocamos a mão no paredão
Você Sim. já foi tocar? no Não, paredão? porque ela é meio perigoso de parar. devido ao Mas nós recuo, fomos né? meio loucos sim, lá. Nós sim. paramos e tocamos o paredão. Tem uma temperatura diferenciada, onde Olha. tem a marca da rocha. Sim. Então todos nós colocamos a mão. E foi bem interessante Bom, isso. esse é um trabalho pro NIP, né? É Tá verdade, pesquisando. vocês precisam ir lá. Ocorreu já com um conhecido nosso, dele parar ali em frente à Pedra da Serpente, Sim. parar o carro ali, tirar foto com a família, e na foto, lá no carro lá no fundo, tinha uma menininha sentada dentro do carro, que não era ninguém da família. Uma Poxa. pessoa desconhecida sentada no banco de trás do carro, Olha só. ali na Pedra da Serpente, uma É foto muito paranormal. legal. Tanto que os grandes congressos de ufologia em São Paulo ocorrem Ocorre em lá, vai Peruíbe. ocorrer agora em abril, né? É o fantástico, próximo. eu já fui em É vários. muito legal. Peruíbe, pela nossa experiência própria, os outros componentes do NIP já tiraram fotos lá de OVNI. No dia que teve o pouso de OVNI num dos bairros de Peruíbe, eles fotografaram o OVNI Sim. que apareceu lá. Aí, Ali tem um minutos portal, depois, né? Eles falam um que portal existe um portal na e Jureia. supostamente até uma base militar ali. Sim. E muito urânio no solo. Que eu já fui com o contador Geiger, né? E mostra. E mostra uma Demonstra quantidade de radiação maior do que o comum. Não é prejudicial ao ser humano, é baixa, Sim. mas é maior do que, por exemplo, a do granito, a radiação de fundo normal, porque tem muito urânio nas areias lá. Algumas areias até brilham à noite por causa do urânio. Que interessante. Talvez isso puxe o interesse dos extraterrestres ou até dos próprios militares na região. Mongaguá tem um portal, Também. né, que eles falam, depois em Itanhaém Itanhaém. e na sequência Peruíbe. Sim. Agora, você sabe que aqui, na região mesmo de São Bernardo, ali onde tem a represa Billings, Sim. eles falam que existe uma energia parada naquela represa e ali é o Estoril. Estoril, sabe? sim. Ali no Estoril. Uhum. E eles comentam que tem muita radiação. Algumas pessoas somem. Você sabia que ali tem Sim, falam de uma base? houve casos, né? Não só na região, mas pegando a Guarapiranga e Palheireiros, né? Toda essa região também. da Das represa represas. de São Paulo, né? Houve muitos casos estranhos, realmente. Inclusive de um casal que muitos anos atrás apareceu morto sob circunstâncias impossíveis, tecnicamente, criminalmente falando. Sim. Como se a pessoa tivesse matado uma e depois se enterrado e logo em seguida, algo completamente estranho. E foi visto luzes nesse dia. Então é uma região de mistérios. Deve ser também por causa da questão do pântano, que eu falei da energia, né? Deve ter algo ali que ainda não foi bem estudado. Que interessante. Que há muitos relatos mesmo. Bem, você disse que tem aí o congresso, provavelmente em Peruíbe, Isso, mas em quando Peruíbe. vocês estiveram lá, em que região? O que vocês captaram? Jureia, a gente Na fica na Jureia. Jureia, né? Sempre. E na Jureia a gente faz a medição do contador Geiger, né? A gente faz normalmente lá nas areias monazíticas. Fizemos também a foto que eu falei lá do OVNI, né? Nos finais de ano. E assim, a gente não acaba não filmando porque não temos câmera ainda pegue tão bem, né, na visão noturna. Sim. Mas você fica parado, você quer ver OVNI, vai pra Jureia. Se tiver um dia limpo, uma noite limpa, você fica parado, você vê. E é paradisíaco. Na prainha, Sim. sabe a prainha? Ali Exatamente. na Jureia. Eu já vi durante o dia. A aparição é diária, quase na Jureia. E As durante o aparições são dia e à diárias. noite, vocês sondas, você tem o tempo todo. O tempo todo. O Exatamente. tempo todo. Algumas são, como eu falei, energias vindas do solo que a gente não conhece ainda, Sim. mas outras você vê que são sondas porque está lá no alto e está mudando de rota, não são satélites, porque Sim. satélite não muda de rota, ele só segue uma órbita, bolas de luzes, eu já vi várias lá. Em Mongaguá, eu tinha casa lá bem pouco tempo, então às vezes eu ia passear à noite, ficava ali, tem muita também. Sim, Muita também. atividade, muita Bastante. atividade. E os pesquisadores lá de baixo são seríssimos. Aliás, eu tiro o chapéu porque eles não têm recursos. Exatamente. E eles procuram, dentro da medida do possível, buscar pessoas que se interessem também em pesquisa. Uhum. E Então, aos que pouquinhos legal. eles conseguiram até um turismo ufológico na Sim. região, né? Uma agência que faz um tour ufológico pro Peruíbe. A que eu ecologia lá recomendo, tá hein? muito legal. É mesmo? Você conhece o Sim. pessoal? Sim, é só procurar lá no centro de Peruíbe que tem um tour ufológico Olha lá. que bacana. Pessoal. Diga, Marcelo, um intervalo? Você espera um minutinho que nós Ótimo. vamos voltar com Tranquilo. este tema Com maravilhoso. certeza. Intervalo. Nesses tempos de crise, fica difícil achar uma saída para a sua empresa. Mas o maior jornal da Zona Leste tem a solução.
Gazeta Penhense. A solução para a sua empresa. Anuncie 2647-7794. Sol de Gaia, espiritualidade com consciência. Nós estamos falando sobre um tema fantástico, atividade paranormal, mas nós estamos aqui com o Leandro falando sobre ufologia e as pesquisas do NIP e muito mais. Então, falando sobre ufologia, você também tem um convite para os nossos internautas aí em maio. Vamos começar, vamos lançar. Vamos aí, né? Bom, em conjunto com a Casa de Bruxa, que é a Universidade Livre Holística de Santo André, vai haver a convenção, como sempre, né, há mais de 10 anos dos já, magos dos Magos e Bruxas de Paranapiacaba. Sim. E a novidade esse ano vai ser o primeiro encontro ufológico, regido pelo Grupo Cron. Vai estar lá a equipe aqui do Sol de Gaia, né? Enigmas, todo os mundo outros programas da Sexto Kátia, Sentido. Sexto Sentido, que é o nosso. Estamos todos unidos aí, justamente para mostrar para Propósito essas comum. pessoas, A né? Tânia Gori da Casa de Bruxa abriu esse espaço para nós, Uma né? querida. Faremos o primeiro encontro ufológico nos 2 dias da Convenção das Bruxas, dentro da convenção. Que bacana. Então, no mês de maio, Mês de maio, no eu meio do estarei mês aqui de maio, divulgando, com certeza. o dia certinho, tudo, horários. Isso, para que vocês estejam conosco e também assistam às palestras, acessem as Sim. suas pesquisas, porque vocês estarão lá com a aparelhagem. Com tudo, falaremos Com da certeza pesquisa. ocorrerá algum fenômeno. Pode ser. Paranapiacaba, né? Uma vila toda Lá é fantástico. cheia de histórias, né? A gente pode estar aí Mas fazendo uma podia pesquisa. fazer uma vigília, hein? Sim, sim. A gente está buscando ter uma permissão, né? Quem sabe a prefeitura aí Por favor, regional, né? Liberar pra vamos gente fazer uma aí. pesquisa nos casarões históricos lá de Paranapiacaba. Olha, ou uma vigília ufológica à Também, noite, né? também. Na virada de sábado para domingo, olha que delícia. Exatamente, há muitos relatos naquela região, né? Vamos aí e vai ser muito legal, vai ser assim, pessoas da área com muito renome, que falam muito bem, que explicam sobre diversos assuntos dentro da ufologia, inclusive o Sérgio Campos vai estar lá também. Então nós temos vários medalhões aí da ufologia para estar falando conosco. Que bacana, eu fico feliz da vida. E falar de Grupo Cron, você tocou no assunto. Sim. Então o NIP, um determinado momento, cruzou com as pesquisas do Cron em Isso. transcomunicação, que é um dos grupos, nós podemos dizer que um dos mais conceituados. Exatamente. Onde Sônia Rinaldi, né? Filhos de Sônia Rinaldi, né? Isso, uma querida. Sim. Então, vocês entraram em contato com a Cris de Pascoal, que é a presidente Exatamente, do conhecemos Cron. a Cris, né? E começaram na os verdade, trabalhos. começamos os trabalhos. Nós se tornamos um grupo, na verdade, que pesquisava o Grupo Cron. E atestou que aquelas transcomunicações, elas mexiam com a energia do lugar. Elas mexiam algo nos aparelhos, elas provocavam efeitos. Sim. Aí a gente acabou entrando para o Grupo Cron, né? Para o trabalho do Grupo Cron e unindo, né? Tudo no grupo só, né? O grupo pessoal do Enigmas, o Sexto Sentido, que agora é o nosso grupo, e o Grupo Cron, né? A gente está aí unindo tudo, com conhecimento dos Filhos do Vento, que era o grupo xamânico, e formamos uma única teia, né? Qual você faz parte também, né? Junto conosco. E agora a gente está com pesquisas, tanto na área espiritual, quanto na área exatamente aí de paranormalidade, ufologia. A metafísica, E também que com a a Cris nossa- defende muito, A metafísica, né? Que Sim. é, digamos, a união de tudo isso, né? Perfeito. E as nossas produtoras aí de vídeo, né? Com os programas Enigmas e com o programa Sexto Sentido na internet, divulgando esses nossos trabalhos, né? Muito legal. E dentro da sala, quando vocês foram pesquisar a transcomunicação, que assim, eu amo imagem, Ah, sim, mas eu transcomunicação, amo é. vozes, o áudio, Sim. né? Eu estive muito à frente, um determinado... Foi muito engraçado porque quando eu saí para outros estudos, Sim. foi quando vocês chegaram. E depois nós nos unimos aí num Claro, momento claro. muito positivo. Mas me conte, eu queria muito saber as sensações, por que a pesquisa? O que trouxe? O que vocês precisam comunicar para as pessoas que hoje ouvem falar de transcomunicação Sim. e não entendem muito bem o uso dos aparelhos? Olha, gente, a gente começou a transcomunicação, né? Ó, e a pesquisa paranormal da transcomunicação, buscando apenas ver se aquilo realmente era um fenômeno verdadeiro ou não, se não era assim uma união de Coisa da imagens, nossa né? Coisa da cabeça, nossa mente, né? a gente estava ouvindo coisa demais. E olha, tem coisa assim na transcomunicação. Transcomunicação é um fenômeno genuíno. Às vezes a transcomunicação pode ocorrer e os aparelhos registrarem nada, mas muitas vezes registraram.
Mesmo a Sônia Rinaldi usou em alguns experimentos o contador lá de energia eletromagnética e teve resultados. Então a gente pesquisou o grupo Cron, pesquisou as transcomunicações, os áudios, as imagens, e realmente estamos diante de um fenômeno aí muito importante para a humanidade, que é a interação entre as dimensões. Né, e a afinal, comprovação de que, fato, existe uma dimensão paralela. exatamente. Que eles estão aqui, ó, bem aqui. Sempre do nosso lado, né? Sempre presentes. Quando as pessoas falam, né, de alguns seres, né, dentro das religiões ou das escolas iniciáticas, aquele ser realmente se manifesta pela transcomunicação. Sim. Então não é algo de uma fantasia, nem a possibilidade muito remota da mente da pessoa estar criando aquela imagem ou aquela... Porque muitas vezes cria-se a imagem sem a pessoa estar presente. Sim. Ou então a imagem, né, ou a voz, no caso o áudio, dá respostas inteligentes, fornece informações que o transcomunicador não sabia. Então estamos diante de um fenômeno a ser pesquisado, a ser olhado melhor pelos cientistas e especialidades gerais aí em paranormalidade, né? Parapsicólogos, né? Pessoal dessa área. E ocorre mesmo, nós que estamos lá, né, a campo, há tanto tempo ali dentro na pesquisa, nós sabemos que ocorre de fato. Ocorre, muitos espíritas e parapsicólogos ignoram a transcomunicação, mas ela é hoje que a gente tem de mais assim próximo do contato com outras realidades. Que bacana. E a Sônia Rinaldi traz esse, né, carro-chefe, essa questão maravilhosa. Há 30 anos aí trabalhando nisso. Maravilhoso. Sem parar. Aliás, o Sexto Sentido foi gravar com ela. Tivemos com a Sônia Rinaldi, está lá no YouTube, né? Muito Depois bom. Teremos resultados aí da transcomunicação. Vamos Muito ver. legal. Eu quero, assim, te fazer uma pergunta dentro das suas pesquisas, porque nós temos as nossas curiosidades. Sim, sim. E é legal saber. Por exemplo, você falou que tem a prática do xamanismo, está muito ligado à pagelança, automaticamente a presença de espíritos e pajés. Sim. Então, nós vamos sair um pouquinho do lado científico, mas nós vamos unir a pesquisa ali. Dentro de uma roda de cura, vocês já pesquisaram o que ocorre? Já foi registrado, já coisas assim, tanto na transcomunicação por imagens, já foi registrado em índios, né, xamãs, que se parece muito com índios, né? Sim. E também na de áudio, a gente não chega a fazer transcomunicação numa roda de cura, mas já ocorreu de na hora de haver a manifestação de um guia, de uma entidade ali do espírito dentro do xamanismo, de um gravador registrar uma onda sonora, uma onda de potência inaudível, que é tão alta que é inaudível, na hora que aquele ser apareceu. Que aquele ser, né, incorporou no médium, ou apareceu na roda de cura, ou se manifestou, o gravador registrar uma alta de sonora muito grande, e que não é capaz de ser audível pelo ouvido humano. Puxa vida. Tá no silêncio, mas o gráfico do som tá lá em cima. E se, assim, as pessoas que hoje têm o seu centro, têm o seu templo, Sim. enfim, desejam que façam este trabalho para sim, nós podemos falar Sim. dentro da ciência, comprovar que ali tem uma manifestação. Vocês já estiveram em algum local, num território assim? Vocês foram convidados? Sim, territórios parecidos nós já tivemos. Em exatamente assim, centros espíritas, em locais religiosos ainda não, né? Mas pode Certo. também estar aberto a isso. Poxa, Tudo que a olha gente tem é sigiloso, né? Porque nós queremos saber. Exatamente. Sem dúvida. É muito interessante, não seria uma Com boa certeza, marca? seria uma boa. Quem realmente se garante, né, vai estar permitindo, né, esse tipo de coisa. Mas eu gostaria que você deixasse para os nossos teleinternautas o contato de vocês, porque para que conheçam, né? Vocês têm um site, um blog. Isso, nós temos o nosso site, é www.neap, né, neap.com.br, e o nosso e-mail, né, para contato, para investigação é contato@neap.com.br. Tem perguntas, Marcelo? A Maru de novo aqui falou aqui, ó. São seres bons, iluminados? Uma pergunta. Depende do caso, Do ambiente. do ambiente. Sim. Então, normalmente, quando o ser ele é de luz, ele não vai estar assombrando ninguém, nem assombrando nenhum lugar. Mas se ele se manifesta, a energia, o calor já vai subir. Quando há uma entidade que não é Tem tão essa iluminada, diferença. que não tem essa iluminação, uma entidade com problemas, ela absorve a energia para poder se manter. Então o ambiente vai esfriar, o ambiente vai ficar pesado.
o ambiente vai ficar denso, que a gente costuma dizer. Por que um ambiente é pesado? Porque as entidades que estão pesadas absorvem a energia do ambiente para poderem se sustentar. Que interessante. Bem, isso também vem de encontro com as pesquisas espiritualistas e Espiritualistas, que as regiões que as ligadas aos regiões, espíritos... a gente tem o conceito do inferno, né, mas as regiões que são mais pesadas, mais densas, né, da espiritualidade, elas são frias, não são quentes, na verdade, porque o calor é intrínseco à luz, à vida. Um ser que tem muita luz, ele não vai manifestar frio, ele vai manifestar sempre o calor, ou sempre o frio, perdão. Sim. Um ser que não tem essa energia, né, muito assim, muito expandida, que está uma energia muito densa. Então a gente lida normalmente com esses, né, que se há assombração, se está incomodando, se é uma entidade inteligente, ela vai absorver energia, ela vai deixar o ambiente cair a temperatura. Por isso que é comum nós visitarmos um ambiente e sentir um calafrio, significa que aquele ambiente pode ser pesado. Algo está passando ali, ou a energia eletromagnética está muito alta também. Marcelo? Foi um negócio que se for o espírito deve ajudar, ou não entendo muito isso também, não. Sim. Mas eu já vi muita gente falar assim que às vezes um ente querido que se foi, que vem para tentar ajudar a pessoa e ele não está preparado e acaba sugando a energia da pessoa. Não é um ser mal intencionado, mas acaba prejudicando a pessoa. Sim, eu creio que muitos seres desencarnados, muitos espíritos, eles na verdade estão num nível semelhante a nós. Então nem tanto na luz, nem tanto abaixo, né? Sim. E acaba realmente influenciando no ambiente, né? Porque aquele ser, aquele espírito, ele precisa da energia do ambiente, ele acaba sugando um pouco da energia. Mas não é questão de ser pesado, ser maldade, né? Muitas vezes ele vai ali se aproveitar um pouco da energia do lugar para poder haver o trabalho. Mas quando isso é muito claro, é gritante, é forte, há um sentimento ruim, a temperatura cai muito baixo, normalmente não está associado a algo conhecido ou muito amistoso, não. Certo. Há casos também de coisas malignas. Felizmente até agora não pegamos, né? Mas pode ocorrer sim casos de energias malignas mesmo, que atacam, né? Que incomodam, que são os agressivas, efeitos em si, causam né? efeitos agressivos, né? De atirar objetos, né? De fazer a pessoa sentir calafrios, a pessoa ser derrubado ou cair misteriosamente. O interessante foi que, falando do tema agora, tudo bem, aqui é uma rua bem movimentada, mas o chão aqui tremeu, né? Você sentiu isso? Senti. Então, assim, nós não vamos mexer com ninguém. A interação é muito legal, porque o que o grupo NIP quer? Ele quer, ele quer conscientizar as pessoas de que existe uma atividade. Exatamente. Mas não que o espírito é bom ou ruim, porque não somos exorcistas, nós estamos aqui, pelo menos em primeira instância, né? Com certeza. Mas eu acredito que o fundamento do trabalho, da pesquisa em si, Sim. é o efeito. É saber que existe de fato um acontecimento paranormal. Isto vai afetar a vida da pessoa ou não? Não, aquela pessoa ela vai saber, não é, Leandro? Exatamente. E vai tomar precauções. Se depois da pesquisa a gente comprovar que na casa da pessoa, ou no estabelecimento dela, haver um fenômeno que não é de natureza muito boa, ou um fenômeno de natureza realmente espiritual que pode incomodá-la, a gente indica uma pessoa na fé dela. Sim. Se ela é católica, a gente indica um sacerdote católico. Se a pessoa é espírita, a gente indica uma pessoa espírita. Se é um bandista, um candomblé, a gente indica um sacerdote de umbanda conhecido nosso também. Videntes, pessoas sensitivas. Sim. Se a pessoa tem uma fé ali, ela quer ajuda dentro daquela fé dela, ótimo. Perfeito. Se não tem solução também, a gente fala para a pessoa, fala, o fenômeno do solo não vai ter jeito, você só vendendo a casa, né? Não, que é coisa do solo, nunca vai corrigir. Então a gente vai sempre dar um laudo para ajudar a pessoa a se aliviar. Porque, por exemplo, se a energia eletromagnética em excesso, pode ser apenas uma paranoia. Ela sabendo disso, ela corta a paranoia na hora já. Pois é, porque quando o caso é evidenciado e você tem aí o quê? Isso. A alternativa de mudar o seu campo de concentração ou mental, você sai do foco Claro. de um problema. Você sabe que aquilo é natural, uma torre de energia ou do solo, você acaba cortando um pouco aquela Você deixa de aquela acreditar paranoia. que é algo maligno, extraordinário. né? Ou Exatamente. negativo. Uhum. Que bacana. Agora, uma outra questão. Nos Estados Unidos e um pouco aqui no Brasil, já vem Sim. sendo utilizado o que você disse. Dentro do trabalho de vocês, existe a captação desses agentes que, né, tem muitas
nós podemos falar na TV, mostra muito, dos Sim. videntes que acompanham. E como que vocês colocam? As pessoas permitem que alguém vá lá e fale, ou vocês preferem não ficar comentando isso na frente do dono da residência? Na ou do verdade, local? o trabalho ele tem que ser imparcial, né? Muitas coisas a gente não pode falar na frente do dono, a gente tem que gravar em separado para um não influenciar o outro. Depois, no Sim. final, o dono da residência vai ver tudo que foi gravado. A gente passa um vidente, né, um sensitivo para ver a casa, caso o dono queira, né, ou permita. E aí, no final das contas, ele vai dar um laudo parcial. A gente vai fazer a pesquisa, vai dar o nosso laudo e no final vamos juntar tudo que a gente teve com o que a testemunha está relatando. E aí a gente tira a conclusão final do que pode ser feito ou do que não tem solução, né? Que interessante. Quanto tempo nós temos? Olha, então eu quero assim, mais uma vez, que você passe os contatos, porque eu vou passar para as pessoas a previsão da Isso. semana do oráculo, que tem tudo a ver com o nosso programa também, deixar as Uhum. pessoas aí programadas na sua semana. Claro. Por favor, passe Então, pra gente. qualquer dúvida aí é só gritar, né, no nosso contato@neap.com.br e conhecer um pouco do nosso trabalho em www.neap.com.br. Muito bom. Marcelo, alguma pergunta? A Malu falou que a conexão dela caiu hoje pro vídeo, mas ela está dando aqui boa tarde para vocês, olhando como sempre, abafando. Olha Elogiando. só. Obrigado, agradeço, que bom. hein? Eu também concordo. O programa maravilhoso, você nos esclareceu sobre muitas claro. coisas. E um abraço aí para todos os nossos amigos aí. que Isso nos veem. mesmo, interação com a Malu aí maravilhoso. Com certeza. Tiraremos aqui a previsão da semana, no aspecto geral para todos os signos e todos os temas. Vamos abrir aqui. Vocês já pesquisaram quando estão tirando o oráculo? Temos vontade de pesquisar. Ah, então me É coloco à interessante. disposição. Opa. Então, muito bem. Bem, essa semana, desculpa, é que as cartas saíram assim um pouco... Eu vou tirar mais uma. No sentido de alerta. Tô? Muito bem. Vamos lá. Vamos direcionar novamente. É uma semana de limpeza. Nós vamos, no próximo dia 8, entra uma lua maravilhosa para as pessoas realmente começarem a diluir aquilo que está em excesso. Então, o próximo período, os próximos 10 dias, as cartas instruem o quê? Vamos tirar o excesso, vamos limpar, vamos começar de fato o ano. As pessoas parecem que estão ainda encantadas, esperando alguma coisa. Gente, já começou lá atrás. Tudo bem, nós teremos alguns fatores que serão mudados aqui, aspectos astrológicos e outras questões, mas vamos nos envolver um pouco mais com a nossa vida, com as nossas atividades e com a consciência. Porque, querendo ou não, você está aí, num processo de ilusão. Dentro do seu campo profissional, acreditando demais que as coisas vão dar certo, sem você fazer nada. E não vão dar certo. Automaticamente, isso vai influenciar as suas finanças. Muito cuidado. Então, a carta simbólica desta semana é limpeza, é purificação. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vamos falar do aspecto amor dentro do que saiu. As cartas pedem razão, não emoção. E pede também para que vocês tomem iniciativa em relação àquilo que está estagnado ou que não te serve mais. Muitas pessoas tocam seus relacionamentos hoje com a barriga, não estão preocupados com o aspecto amor e afetividade. Vamos olhar um pouco mais com amor e carinho para o nosso parceiro, para a nossa parceira. E ver o que ainda temos com aquela pessoa. Se é amor, se é paixão, se é um comodismo. Olha, as bases serão estremecidas. E eu acredito que a Lua, se você não olhar agora, antes do dia 20, esse aspecto, o seu relacionamento vai começar o nosso ano astrológico de fato lunar com o quê? Com testes. E essa relação pode não durar. Então, fica aí minha dica para todos vocês. Olhem melhor para as suas relações. Olhe para o seu trabalho. Na saúde,
as coisas caminham bem desde que vocês tenham mais consciência do seu corpo e daquilo que você precisa. Algumas pessoas encontrarão o quê? Pela frente, leve cirurgias. Cirurgias sem problemas, não estão ligadas a uma doença, e sim um aspecto emergencial. E muitas vezes nestas fases lunares e nessas trocas de vibrações astrológicas, as pessoas passam fases assim mesmo. Não deixam de marcar suas cirurgias ou prestarem atenção naquilo que você já vem carregando há algum tempo e está adiando. Não adie mais. A sua saúde está pedindo arrego. Então, cuidado. Então, o aspecto assim do tarô cigano para esta semana, muitos alertas. Dura aqui esta previsão para 10 dias. Mas a semana que vem eu tenho certeza que nós abriremos novamente, as cartas estarão bem melhores. E vamos tentar aí, nesta semana, pensar que não só o amor, a caridade, a gratidão, as bênçãos, os perdões poderão estar intrínsecos no seu dia a dia. Que tal você manifestar mais amor, perdoar? Fazer caridade não é obrigação e nem tirar daquilo que está sobrando. Você tem que tirar de você para dar ao outro. O seu tempo, o seu sorriso, a sua boa caridade significa o seu melhor. E também cuidar mais dos seus. Nós falamos de família e nós vamos terminar com isto. Vamos falar de que nós temos que respeitar pai, mãe, nossos familiares. Se você não tiver essa base, você vai para a rua sem amor e sem a vontade de realizar para o outro o melhor. A educação vem de dentro do seu lar. E a base de todo conhecimento é o autoconhecimento. E nossos pais, eles com certeza são formadores nesse sentido de caráter e também de boa educação. Está aqui o Leandro, que não deixa eu mentir, que é um educador. Opa, certeza, não é mesmo? É uma profissão muito importante, né? Para mim, os professores também são pais, porque muitos são ausentes. E está lá o professor para nos ajudar. Então vamos respeitar nossos educadores, vamos respeitar as pessoas. Gente, a consciência está batendo hoje na sua vida, na sua porta, para que você se autoconheça, para que você expanda seus horizontes, mas respeite um pouco mais o outro ser humano, a si própria natureza. Fica aqui, então, a resposta para este programa, Amor Sempre. E o Sol de Gaia volta na próxima semana com o próximo convidado. E para você que quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, www.soldegaia.jex.com.br, um monte de novidades e cursos para vocês e meus atendimentos. E te espero aí, ó. Próxima semana. Muito obrigada pela participação de todos. Leandro, muito obrigada. Namastê para todos.